Palavra de vida. É tarefa de cada cristão firmar-se na santidade, crescendo na fé e no amor, para estar sempre vigilante e fiel diante das incertezas da vida. Ouçamos o que nos diz a palavra do Senhor. Fala, Senhor, que teu servo te escuta. Tua palavra fortalece a nossa luta. Aleluia, aleluia, aleluia. Alegria, aclamemos a palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isto. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Qual é o empregado fiel e prudente que o Senhor colocou como responsável pelos demais empregados para lhes dar alimento na hora certa? Feliz o empregado cujo Senhor o encontrar agindo assim quando voltar. Em verdade vos digo, ele lhe confiará a administração de todos os seus bens. Mas se o empregado mal pensar, meu senhor está demorando, e começar a bater nos companheiros, a comer e a beber com os bêbados, então o Senhor desse empregado virá no dia em que ele não espera e na hora que ele não sabe. Ele o partirá ao meio e lhe imporá a sorte dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por isso, também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Meu irmão, minha irmã, ouvintes do programa Fé na Vida, a busca pela santidade deve ser o nosso objetivo primeiro, o horizonte que não podemos perder de vista. O grande desafio de quem busca a santidade é não temer as consequências do seguimento a Jesus e não se isolar. Afinal, ninguém alcança a santidade sozinho. Em meio aos conflitos, é caminhando na contramão do mundo que vamos alcançando a santidade. Viemos do Pai e para o Pai retornaremos. E diante desta verdade, devemos nos conscientizar de que a nossa vida presente é passageira e, por assim ser, deve ser bem vivida, isto é, vivida dentro do plano de Deus. O Evangelho que ouvimos nos convida a refletir quanto à consciência que devemos ter do nosso tempo de vida terrena. Precisamos conscientizarmos de que o nosso tempo presente deve ser um tempo útil à nossa caminhada rumo à eternidade. É importante aproveitarmos bem esse tempo, pois ele é o único tempo que possuímos como espaço sagrado que Deus nos concede aqui na terra para construirmos a nossa morada no céu. O texto vem nos acordar
para uma realidade que ninguém pode fugir. Ninguém pode fugir. A certeza da transitoriedade da vida terrena, a vida que passa. Quanto ao dia e a hora da nossa passagem, Deus preferiu nos ocultar. Jesus só nos deu uma pista. Vai acontecer de modo inesperado, o que pode nos deixar apreensivos. No entanto, para quem vive dentro do plano de Deus, o dia e a hora não importa. O que importa é estar o tempo todo em sintonia com Deus, ciente de que há uma vida melhor por vir, a vida em plenitude. Jesus nos alerta sobre a importância de estarmos sempre vigilantes, o que não significa ficarmos parados. Pelo contrário, devemos esperar pela segunda vinda de Jesus no exercício da nossa missão, no lugar onde fomos plantados por Deus para produzir frutos. O Filho do Homem vai chegar na hora em que vocês menos esperarem. Jesus compara o ficar preparado com a postura de um empregado, que mesmo sem saber a hora que o patrão irá chegar, ele está sempre de prontidão, pronto para servi-lo. Está vigilantes, está fazendo bem, está atento às necessidades do outro, está a serviço da vida. Em Jesus encontramos força e coragem para darmos continuidade à nossa missão. Com Ele, em vez de medo, o que cultivamos no coração é a esperança, que é fruto da fé. Então, neste Evangelho, Jesus nos faz refletir sobre o nosso desempenho na missão que o Pai nos entregou em vista da nossa entrada no céu. Precisamos ter consciência do valor do nosso tempo e das descobertas que todo momento nós fazemos em relação ao projeto de Deus para vivermos aqui na terra. Aqui na terra somos como passageiros em busca de uma pátria definitiva. E não sabemos quando terminará o prazo desta viagem. Na verdade, trazemos dentro de nós um desejo, um anseio de eternidade. Por isso nos confundimos, achando que permaneceremos para sempre instalados aqui neste mundo. Porém, Jesus nos exorta a que fiquemos vigilantes quanto ao fato da brevidade da nossa vida. Nunca chegará o dia em que podemos estar descansados e acomodados, compreendendo que já cumprimos com a nossa missão. A cada momento da nossa vida, o Senhor nos mostra algo novo a vivenciar e nos renova para que possamos assumir a obra que Ele nos destinou. Por isso precisamos então todos os dias pensar, medir, pesar e contar os nossos atos, as nossas intenções e pedir ao Senhor a graça de nos conservar atentos, vigilantes, a fim de que sejamos encontrados no nosso posto, no nosso lugar, quando do seu regresso. O nosso compromisso com Deus se dá em relação ao nosso irmão, e o amor que vivermos será o parâmetro da fidelidade da nossa vida. Você tem consciência da missão que o Senhor lhe entregou para realizar aqui na terra? Você acha que já cumpriu tudo? O que está faltando? Como você tem tratado aqueles que o Senhor lhe colocou como responsável por eles? O que você acha? O que você acha que Deus ainda vai lhe destinar como compromisso? Você tem desejo de eternidade? Meu irmão, minha irmã, Deus não nos quer vivendo a cultura do improviso, de viver a vida de qualquer jeito e remediando, improvisando, adiando, deixando sempre as coisas para depois. Inclusive com a nossa conversão, com a nossa própria mudança de atitude, a nossa tomada de postura, há uma tentação terrível de achar que vamos nos converter na última hora, que Deus virá e a misericórdia dele tudo apagará. O nosso encontro com Deus é agora,
é neste momento. É agora que temos com todo o empenho da nossa alma e do nosso coração de nos esforçar para sermos melhores. Se temos injustiças na vida a serem reparadas, não podemos repará-las amanhã, tem de ser hoje. Se temos coisas para serem corrigidas, precisamos corrigi-las hoje, não amanhã. Se temos coisas para serem mudadas, o empenho para mudar precisa ser hoje, não amanhã. Muita coisa, ou boa parte das coisas que deixamos para amanhã, não chegam. O que temos de passado, de coisas que acumulamos erradas em nossa vida, são processos passados que nós sempre deixamos para depois. Se precisamos amar ou perdoar alguém, temos de decidir isso hoje. Ainda que seja um processo a ser vivido com mais tempo, a decisão precisa ser tomada já. O que deixamos para depois vira lixo, vira coisa amontoada que se estraga e se corrompe dentro de nós. Então a espiritualidade da vigilância que o Evangelho nos apresenta é a espiritualidade do cuidado da vida, de alguém que olha para ela a partir do aqui e do agora, e a necessidade que temos de não sermos apressados ou de fazermos as coisas de qualquer jeito, mas não podemos ser aqueles que deixam simplesmente a vida os levar e vão sendo levados pela vida. Não assumem as rédeas e a postura de cuidar de si próprio. Jesus vem ao nosso encontro e nós precisamos esperá-lo. Ainda que tenhamos de viver 1000 anos, vivamos a nossa vida como se hoje fôssemos ao encontro dele. É assim que vive um homem prudente, uma mulher prudente. É assim que a nossa vida se transforma, porque não deixamos para depois o que o Senhor está nos chamando a fazer agora.